Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Bruna. Bem-vindos a mais uma aula de farmacologia. Hoje nós vamos falar de fundamentos de farmacocinética e da farmacodinâmica, que eu não terminei de falar com vocês ainda. E aí, pessoal, como vocês estão? Tá tudo bem, pessoal? O negócio é o seguinte, eu tô ficando um pouco gripada. Então, se eu começar a tossir ou minha voz ficar estranha, é, é por causa disso. Começou hoje, não sei. Acordei assim. Outra coisa. Tá todo mundo em seus respectivos lugares corretos? Eu quero, por favor, que vocês sentem nos lugares corretos. Porque é o seguinte, eu posso não estar em sala, eu posso não estar aí com vocês, mas eu tô aqui dando aula. É uma aula normal. Tem muita gente que quer aprender, tem muita gente que se esforça. Mas, assim, tem muito barulho, tem muita confusão, tem muita coisa na sala e que eu não consigo dar aula direito e os alunos não conseguem me ouvir direito. Isso não está sendo produtivo para ninguém. Quê? Eu sei que 3 aulas seguidas é uma coisa pesada. Eu vou dar para vocês um exercício. É pesado para mim também. Principalmente se tratando de farmacologia, porque é uma matéria que ela é difícil, ela é uma matéria que não é muito dinâmica. Ela é bioquímica pura. Então, eu penso bastante em como eu vou dar essas aulas para vocês de farmacologia, porque é uma matéria que não é dinâmica. É, pois é. Então, assim, ok, se tem pessoas que não gostam, se tem pessoas que não querem aprender, eu não posso fazer nada a respeito disso, eu não estou em sala, mas tem muitas outras que querem e quem não quer, eu não posso fazer nada com isso. Mas eu só quero que, por favor, quem não quer esteja, não atrapalhe os que querem. Então, eu vou dar uma atividade, porque é exatamente isso que vocês falaram. São 3 aulas seguidas. Ela é uma aula pouco dinâmica e ela é complicada, é complexa mesmo. Eu vou explicar para vocês algumas coisas e depois vocês vão fazer uma atividade que vai ser dar uma aula para mim. Quantos alunos tem nessa sala, Verônica? Tá. É, por isso que eu estou perguntando. Tem a questão do registro, mas tem a questão de quem realmente está. Bom, vocês vão se dividir em grupos depois para fazer essa atividade. Vocês vão entregar para a Verônica hoje o plano de aula de vocês para mim. Tá?
Então, vamos começar com a matéria. Eu vou falar dos tipos de receptores que a gente tem. A gente já falou da farmacodinâmica, que a dinâmica é como o medicamento vai agir no nosso corpo, sobre o nosso corpo. E para agir sobre o nosso corpo, ele precisa se ligar a um receptor. Os tipos de receptor que a gente tem, eu vou apresentar para vocês 3. Existem mais. Mas basicamente são os receptores canais iônicos, que são esses aí que vocês estão vendo. É um canal iônico, um canal mesmo. A gente chama de iônico porque passam moléculas que são íons por elas. E assim, eles possuem locais que são chamados de ligantes. Esses receptores, por exemplo, o primeiro receptor, esse receptor que está aí para vocês na tela, é o receptor nicotínico de acetilcolina. O nome dele é nicotínico mesmo, porque ele foi descoberto em 1925. Oi? Em 1925, ele foi descoberto utilizando a nicotina. Um grupo de cientistas, eles perceberam que eles sabiam que os medicamentos funcionavam no nosso corpo, mas não tinham a menor ideia de como. Aí eles pensavam, bom, tem que ter alguma coisa dentro do nosso corpo que reage a isso, às substâncias e que faz a ação, né? Mas que seria isso? Aí eles usaram a nicotina em peixes. E eles perceberam que o peixe, ele tinha um relaxamento quando usava a nicotina. Eles usaram a nicotina destilada mesmo. Que é uma coisa que mata, inclusive. Uma gota de nicotina mata um ser humano, mata 15 pessoas. Então, eles percebiam que o peixe tinha um relaxamento muscular. Porque o receptor nicotínico ele está conectado ao nosso músculo esquelético, especificamente. Ao relaxamento do músculo esquelético. Oi? Alguma coisa? Tá. Aí o nome dele é receptor nicotínico de acetilcolina. Quem faz o efeito nele mesmo é a acetilcolina. A acetilcolina é uma proteína que a gente libera, que a gente produz no corpo, que ela trabalha na contração muscular. Então, quando ela se liga no receptor nicotínico, ela faz com que o nosso músculo esquelético contraia. E a nicotina, quando ela se liga ao receptor nicotínico, ela pega o lugar da acetilcolina, ela faz com que o músculo relaxe. Então, por isso que fumantes têm a sensação de relaxamento e bem-estar. E eles são, a gente tem muitos receptores que são canais iônicos, e eles funcionam dessa forma. Vem o ligante, abre o canal, ou fecha o canal, e aí ocorre ou não ocorre uma reação. Tá? O outro receptor que a gente tem, essa coisa bonitinha aí, ó, é um receptor enzimático. Ele funciona para uma enzima chamada tirosinases.
Travei? Travou? Claro. Esse receptor bonitinho é um enzimático. Ele é transmembrana também, não sei se vocês estão vendo ali a membraninha celular, ó. E aí a parte amarela. Aí vem o ligante, liga ao receptor e aí abre para poder passar. Esse aqui é o ligante. O vermelho é o ligante. O receptor é o azul com o laranjinha aqui, ó, tá? Ele liga, ele passa, ele faz com que esse canal abra e faz passar o que o medicamento vai fazer. Isso falando de forma simples. Entenderam? Então, todos os receptores eles funcionam por ligantes. Sempre vai se ligar alguma coisa a ele e vai criar uma reação no nosso corpo. É essa cascata de reação, que é a farmacodinâmica, que é nada dinâmica, para dar a aula para vocês. Absolutamente nada dinâmica. Então, por isso que fica difícil para criar uma metodologia no sentido de, poxa, eu vou falar para vocês que aí vem o ligante, que é ele se liga no domínio extracelular, daí ele vai abrir a membrana plasmática, daí vai ligar as proteínas RTK, aí vai ter o domínio das quinases e etc. Eu estou falando o quê com vocês? Grego. Falando grego, latim, esperanto. Que é uma coisa que eu acho que vocês nem devem saber. Então, isso daí é uma coisa que eu vou ter que passar para vocês de uma forma diferente. E estou aqui pensando como ainda. Aí, continuando nos tipos de receptor, a gente tem esse receptor que é um dos mais importantes do nosso corpo. A gente tem um monte de receptor de canal iônico, a grande maioria é canal iônico, e a outra grande maioria é esse. É o receptor acoplado à proteína G. Ele é um receptor transmembrana, ou seja, ele passa pela membrana celular, ele começa fora, no domínio extracelular, do lado de fora da membrana, cruza ela assim, ó, e continua dentro da célula. Pode aumentar o slide para ver se eles conseguem enxergar. Esse é o receptor acoplado à proteína G. O receptor está aqui. Vocês conseguem ver? Meu mouse? Esse é o domínio extracelular, ou seja, está do lado de fora da célula. Aí vai chegar o receptor aqui, vai ter o ligante e vão acontecer uma série de coisas nessa partezinha de baixo aqui do receptor. Aqui ele colocou um agonista. O que isso significa?
Significa que ele vai abrir esse receptor e alguma coisa vai acontecer. Eu não vou explicar para vocês isso daqui de forma... porque ela entendeu? É complexo. Então, eu só estou mostrando para vocês esse tipo de receptor, porque é um dos mais importantes que a gente tem no corpo. A grande maioria dos medicamentos funciona via canal iônico ou via esse receptor proteína acoplado à proteína G. Porque a proteína G é essa parte aqui, ó. Ela possui o domínio alfa, beta e gama. E dependendo do tipo de medicamento, ela vai soltar um desses domínios. E vai produzir uma ação. E se eu começar a falar para vocês aqui, vocês vão ter ou um troço ou vão dormir. Ele seria assim, gente, ó. Ele é uma coisa, a membrana plasmática e os receptores são uma coisa que a gente começou a conseguir ver agora com microscopia eletrônica de alta resolução e assim, muito mal, tá? A gente vê eles, a gente vê a formação deles, mas assim, de uma forma quase que não visível ainda. De tão pequenininho que eles são. Eles são um monte de proteínas enroladinhas do jeito que vocês estão vendo aí. É uma gracinha, eu acho uma fofura, mas a formação deles é assim. Esses monte de proteína enroladinha. E os domínios dele são essas outras proteínas vermelhas aí. Os domínios da proteína G. Então, eu não vou explicar esses domínios da proteína G, porque é o que eu falei. Vocês vão ou cair para trás, ou querer me matar, ou simplesmente dormir. Porque é grego. Então, é uma coisa que vocês meio que vão ter que aprender com o exercício que eu vou dar para vocês. Porque eu acho que aí vai ficar menos chato. Porque eu falando é uma coisa que vocês não vão perceber ainda, tipo, entender em uma aula. E se eu ficar 3 aulas falando isso, aí sim vocês vão sair daí e vir aqui me matar com... Eu entendo. Então, ó, o que são os fármacos que a gente estava falando? Agonistas e fármacos antagonistas para esses receptores. Eles funcionam ou bloqueando uma função ou estimulando uma função. Existem os moduladores de função, mas eu não vou falar, eu só mencionei porque existe. Dependendo do que vocês escolherem para me ensinar, pode aparecer. Eles modulam a função ao invés de mandarem algo acontecer ou mandarem algo parar de acontecer. O agonista, ele é o que vai para a célula, ele vai se ligar ao receptor e ele vai promover uma ação no nosso corpo. Exemplo, a dipirona de 1 grama que eu acabei de tomar agora por causa da gripe que eu tô ficando, que não vai ajudar muito em nada, assim, mas vai pelo menos tirar a dor, ela vai ligar a um receptor de dor e ela vai fazer o seguinte, ela vai pedir para parar a ação. No caso, ela é um fármaco que vai impedir que alguma coisa do meu corpo que provoca a dor pare de provocar.
O fármaco antagonista, ele não é só isso. Ele não apenas impede que o receptor faça a função dele. Ele também é um medicamento usado, ou um fármaco mesmo, assim, uma molécula que não é terapêutica em si, para poder retirar alguma coisa do receptor que está ligada lá. Por exemplo, se você tomar excesso de morfina, você vai ter que tomar o antagonista da morfina, para poder tirar a morfina do receptor. Porque senão você acaba morrendo de choque, falência respiratória e cardiovascular. O que ela vai fazer é, a apomorfina, ela vai entrar no teu corpo, vai retirar a morfina do receptor dela e vai parar a ação. Tá? Isso entra nos antagonistas que podem ser competitivos ou não competitivos. Eles competem. Basicamente isso. Porque quando uma molécula as moléculas que a gente produz no corpo, elas se encaixam perfeitamente nos receptores. Mas tem molécula que está fora do nosso corpo que se encaixa ainda melhor. É o caso da nicotina com o receptor nicotínico. Exemplo, né? A acetilcolina, ela liga, mas ela tem uma ligação fraca. Aí a nicotina, se ela entra no corpo, ela vai lá e ela toma o lugar. Ela simplesmente toma o lugar. Ela manda a acetilcolina embora e toma o lugar. E a ligação é irreversível. Ou seja, só quando o receptor morrer que ela vai se soltar. Isso é de tanto que ela possui uma ligação forte. Oi? No caso do nicotínico e da nicotina, por ela ser um alcaloide vegetal, ele morre rápido e ela se solta rápido do corpo. Alguns fármacos não. Alguns fármacos e alguns receptores demoram um pouco mais para morrer. Aí eles vão fazer mais efeito por maior tempo. Então, o antagonista competitivo da morfina é a apomorfina. Se você tiver com grande quantidade de morfina no corpo, você vai tomar o antagonista competitivo, vai chegar para a morfina lá e falar, vaza. E ela consegue tirar do receptor. Aí você perde o efeito, e é muito rápido, inclusive. Quando injeta, você já se sente bem. Assim como a naxolona para heroína, as pessoas que têm overdose de heroína, as pessoas é injetado nelas a naxolona, a pessoa só levanta. Porque é retirado do receptor opioide muito rapidamente. A heroína. Ela simplesmente, pum, vaza. E ela sai. Um antagonista não competitivo, ele liga lá no receptor, ele bloqueia os efeitos do agonista
que é o que vai, que seja a nossa molécula, que seja um fármaco, que seja alguma coisa, mas ele não reverte a ação. Se fosse no caso de uma pessoa que estava morrendo por overdose de heroína, se chegasse um antagonista não competitivo lá, ele ia parar a ação da heroína, vamos dizer assim, a pessoa ela iria não sentir mais o efeito, porém ela ia morrer do mesmo jeito, porque ele não desacopla. Ela só para de sentir as coisas. Porque eles não competem pelo mesmo receptor. Aqui isso é uma ilustração do que eu falei. Pode aumentar o slide. Aqui está o receptor livre, né? O sítio de ligação dele. Aí vem um antagonista e se liga nesse lugar. O agonista se liga aqui. Eles se ligam em lugares diferentes. Tá? Aí vem o agonista está ligado aqui. Olha lá. Ligou. Tum. Abriu o canal. Não sei se vocês estão vendo. O canal aqui está fechadinho. Aí aqui o agonista ligou e abriu o canal. Ou seja, vai promover uma ação aí. Só que aí veio um antagonista competitivo e tirou o agonista de lá. Fechou o canal de novo. O antagonista não competitivo, ele vai se ligar em outro sítio aqui e não vai fazer uma ação muito diferenciada, como eu falei para vocês. Aqui não está dando para ver direito, mas tem a leve fechadura e abertura do canal, que é como se tivesse modulado. Que é como se não tivesse nem fechado nem aberto. Os fármacos a gente tem os não seletivos, que é o exemplo de dipirona, que são chamados de promíscuos. Se ligam a vários receptores ao mesmo tempo. Tem afinidade por vários receptores. E a ligação deles ela é um pouco fraca. A ligação de um fármaco não seletivo, tipo a dipirona que eu tomei agora, é uma ligação com vários receptores diferentes e é uma ligação fraca, normalmente. Não é uma ligação potente. A potência tem a ver com isso, tá? Não sei se vocês conhecem o conceito de potência, mas eu vou falar sobre ele rapidinho. E ele pode causar, por causa disso, efeitos múltiplos. Porque se ele está se ligando em vários receptores, pode ter uns efeitos múltiplos. Você pode sentir menos dor, mas ao mesmo tempo você pode sentir sono, você pode sentir tontura, você pode sentir moleza, você pode sentir animação. Depende. Porque ele está se ligando em vários. Mas ele não é muito potente. Ou seja, ele não tem uma ligação forte. Aí alguns receptores que a gente tem, eles têm efeitos específicos. Esse aqui é o exemplo do beta, do coração. O coração, ele é um órgão específico, bem específico mesmo. Porque ele não entra nem no músculo esquelético e nem no músculo liso. Ele é um músculo esquelético cardíaco. E ele funciona por causa do receptor beta. O nomezinho dele é receptor beta.
Ele aumenta a frequência ou diminui a frequência cardíaca, o relaxamento brônquico e outros efeitos sistêmicos. Mas todos ligados ao sistema cardiovascular. E tem o receptor beta 1, vocês quando forem fazer o trabalho, vocês vão ver que os receptores eles têm um nomezinho além de QA+, porque eles são separados por tipo. Tem o receptor beta 1 e o receptor beta 2. Esse daí, o beta 2, ele age nos músculos lisos e nas células glandulares, mas ligadas também ao efeito sistêmico cardiovascular. Na maioria das vezes é a concentração do fármaco no local de ação dele que está relacionado com a ação e o efeito farmacológico desejado ou não desejado, porque às vezes ele pode ser tóxico. Se você tomar uma grande quantidade de um certo medicamento, não vai ter receptor para esse medicamento atuar, ele vai ficar livre no sangue e se torna tóxico. Porque ele vai estar ali disponível, nada vai estar sendo utilizado, então está passando pelo sistema todo e aí ele está tóxico, o fígado está sofrendo, o fígado está pedindo pelo amor de Deus. Ele já tem 200 funções que a gente sabe. E uma delas é essa. E o bichinho está recebendo aquilo o tempo todo, e todos os órgãos estão recebendo essas moléculas o tempo todo. E não tem receptor para elas. Então ele se torna tóxico e acaba que você vai parar no hospital por causa disso. As pessoas às vezes fazem lavagem, às vezes tem que tomar o antagonista dele, assim por aí vai. Para conseguir soltar os outros do receptor, para esses irem para o receptor e começar o efeito a diminuir e ser liberado pela urina. Isso tem a ver com a potência do fármaco, que é isso que eu disse também. Que a potência é quando ele se liga com tanta força ao receptor que ele não solta. Isso é um fármaco potente. Não é quando a gente fala assim, nossa, mas esse fármaco parece tão forte, tão potente. Não, isso não é a potência de um fármaco. Isso é como você sente o efeito dele. Como você sente o efeito seja adverso ou o não adverso. Mas isso é pela resposta do corpo, não pela potência. A potência é a forma que ele se liga no receptor. Se é reversível, irreversível. Se é uma ligação forte, uma ligação fraca. Então, quanto mais forte a ligação com o receptor, mais potente ele é. Ou seja, a ação esperada dele vai ser muito maior. Não é o caso da dipirona. Ele se liga ao receptor dele certinho. O receptor dele ele não tá com ele não tem receptores múltiplos o qual ele se liga nos certinhos e faz a ação. Peraí, só um minutinho, pessoal, que a Verônica me mandou uma mensagem. Tá, é o calendário, beleza. A eficácia do fármaco é isso que eu falei. É quando ele se liga ao receptor, o quanto ele vai produzir de efeito ou não, né? Tem a ver com a potência. Então, quanto mais específico ele for, melhor ele se ligar a esse receptor, mais eficaz ele é. Concentrações altas e não lineares no sangue são tóxicas. Oi, pessoal.
Então, ó, concentrações altas ou não lineares do fármaco no sangue são geralmente ruins, porque se tornam tóxicas. Podem se tornar tóxicas ou... Pessoal, eu já vou liberar vocês para fazer o trabalho. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos começar o trabalho. Vai ser em grupo, né? Vai, sim, vai ser em grupo, porque não tem jeito, assim, porque eu quero que vocês me deem a aula de farmacodinâmica. Todos têm que entregar isso para a Verônica até o final, o plano de aula de vocês, não a aula completa, óbvio, mas o maior, o que vocês conseguiram pesquisar, o que vocês conseguiram fazer o máximo possível para a Verônica até o final dessa até o final da aula, né? De farmacologia. Oi? Não entendi. Ela está dizendo tipo um roteiro. Você quer Isso, você vai fazer. Eu vou explicar direitinho. Vocês vão fazer assim, ó. O grupo que a gente conversou, que quer trabalhar com medicamentos que atuam no sistema nervoso central, eu quero que vocês façam um grupo e busquem um medicamento que vocês queiram, que gostem, que vocês estejam a fim de estudar sobre o sistema nervoso central. Vocês podem ficar livres com relação ao medicamento, vocês podem ficar livres com tudo isso, escolham. Eu ia escrever ali para mensagem, mas daí se você puder me mandar por mensagem ou deixar na tela um roteirinho, ou se não quiser passar para mim, eu posso passar no quadro o que é os itens para eles. Não, eu só vou colocar. Sim. Se você quiser escrever, Verônica, porque ou eu escrevo para você e te mando já, mas eu vou explicar aqui. É só com relação a esse grupo, porque como eles querem trabalhar com medicamentos que atuam no sistema nervoso central, que eu quero que vocês façam juntos e façam o primeiro contato com a farmacodinâmica de um medicamento desse. O que vocês vão buscar? Vocês vão escolher o medicamento, isso para todos os grupos, ok? Vocês vão escolher um medicamento, vocês vão ver como ele age, para que ele serve, né? Vão encontrar onde ele atua, ou seja, o receptor dele. Como ele atua nesse receptor, se ele é um agonista, se ele é um antagonista, se ele é um modulador, se ele é um ligante potente, se ele é um ligante fraco. Tudo isso que eu falei aqui em aula hoje, né? E aí vocês vão buscar para mim a cascata de reação. Por que acontece o que acontece no nosso corpo? Agora a questão é, esse é um jeito de aprender farmacologia e vocês vão dar aula para mim depois. Depois que vocês fizerem esse roteiro, que vocês pesquisarem tudo isso, que vocês vão entregar isso para a Verônica, porque senão eu não vou dar nota. O máximo que vocês conseguirem pesquisar e estudar hoje. Depois vocês vão montar em forma de slide, em forma de vídeo, como vocês preferirem, e a gente vai apresentar em sala.
Para todo mundo poder falar, todo mundo poder aprender e me ensinar também. Beleza, pessoal? Porque esse é um jeito de vocês aprenderem a farmacodinâmica sem eu ficar falando aqui para vocês a cascata de reação. Porque Deus o livre. Então, quem não quiser fazer, quem não quiser trabalhar, eu só peço o seguinte, que não atrapalhe os demais e eu aviso que não vai ter nota. Mas, de resto, por favor, só deixem as pessoas trabalhem em paz, façam seus grupos, façam o melhor que vocês podem, porque mesmo que vocês achem chato, não gostem, etc., é aprendizado e vocês vão entender que aprender qualquer coisa nessa vida é importante. Pode falar, professor. Oi? Ela quer saber se vai fazer o roteiro e entregar até o final dessa aula ou se é da próxima. Da próxima. Vocês vão ter o tempo livre para fazer. Porque não é coisa pouca, não. Parece, mas não é. E vocês vão fazer um roteiro para apresentar mais ou menos uns 15 minutos para mim. Na próxima aula, a apresentação, né? Não, eles não precisam apresentar hoje. Porque eles vão ter que montar os slides, vão ter que montar um vídeo, vão ter que montar alguma coisa assim para poder apresentar depois para mim me ensinar. O que vocês vão fazer hoje é o máximo possível desse roteiro e eu quero que vocês mostrem para a Verônica o que vocês fizeram. Que ela vai passar para mim se vocês trabalharam ou não. E esses vídeos, esse roteiro, eles encaminham no Class depois. Sim, porque daí eu mesma olho. Mas quem quiser fazer slide e apresentar para mim, eu vou gostar mais do que postar vídeo para mim no Classroom. Porque eu quero ver vocês falando. E se vocês forem fazer vídeo, eu vou colocar durante a aula, tá? E aí eu vou comentar com vocês, claro, tudo que vocês... Oi? Podem escolher quantas pessoas é o grupo, porque como tem aluno que às vezes faltou, às vezes não eu não vou colocar limite, mas não faça um grupo de 10 porque vocês também não conseguem trabalhar, né? Mas eu não vou pôr esse limite. Até o final da aula de farmacologia hoje, então, vocês mostram para a Verônica o trabalho que vocês desenvolveram. De nada. Eu vou passar via... Eu vou escrever para você aqui. E aí eles... Para você ver a dinâmica ali do colégio também. Tá bem. Então, até mais tarde, pessoal. Bom trabalho para vocês. Eu estou entrando só para fazer o encerramento, tá? De acordo com a norma. Mas eu estou aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? A Verônica manda para mim e eu respondo, tá ok? Então, tchau, pessoal. Bom trabalho para vocês. Espero que todos estejam fazendo. Vai valer 6 pontos. E é a avaliação final de vocês, de farmacologia. Ok? Aí, quem não fizer, não apresentar, vai ter recuperação depois. Pode repetir que agora está o volume no máximo.
que eu estou fazendo o encerramento aqui da aula por procedimento, mas eu estarei aqui para quem quiser fazer qualquer pergunta, mas a aula não está sendo encerrada de verdade, vocês vão continuar aí fazendo o exercício, é só pelo protocolo. Então, qualquer coisa podem perguntar a Verônica, ela manda mensagem para mim e a gente conversa. Tá bem? Vai valer 6 pontos essa atividade, a atividade final de farmacologia desse trimestre. E vai ser, quem não fizer, vai ficar de recuperação. É isso. Então tá? Tchau, pessoal. Até a próxima.